Uma boa noite a todos os presentes e também os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Uma boa noite. Hoje eu sou Centro Espírita Allan Kardec. Pedimos por cada um de nós que possamos receber, compreender o estudo da noite de hoje, para que nos fortaleçamos a cada dia mais. Dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E hoje temos a nossa colega de Ideal Espírito de Porto Alegre, a Lúcia, que ela vem falar sobre Jesus Consolador. Cristo Consolador. É o Cristo Consolador. Então, que cada um de nós possamos, então, compreender o trabalho dela, que ela vem nos explanar, para que a gente possa retornar aos nossos lares mais fortalecidos, mais encorajados, para nos tornarmos a cada dia melhor. Então, convido, Lúcia. Então, boa noite a todos, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, o meu carinho, o meu amor, o nosso carinho dessa casa maravilhosa, que todos possam ter nesses momentos que nós estamos aqui, muita luz, muita paz, e estejam todos abraçados e certos que o Mestre Jesus está com cada um de nós, nos dando todo o apoio, todo o carinho e toda a atenção que cada um merece. Hoje, nessa casa maravilhosa, que sempre é uma alegria chegar, nós vamos falar sobre um capítulo muito delicado do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo que só dizendo o título, a gente já se eleva, a gente já chega mais perto das esferas mais elevadas. O Cristo Consolador. O Cristo que nos consola, o Cristo que nos aconchega, o Cristo que nos dá o carinho. E nós temos certeza disso, nós não temos a menor dúvida disso que isso acontece, porque senão nenhum de nós estava aqui procurando esse amor, procurando esse carinho. Esse capítulo é tão delicado que só de dizer o nome a gente já se emociona. E eu me lembro aqui, quando eu leio esse capítulo, um palestrante espírita que eu sigo nas redes sociais, porque ele é muito parecido com a minha parte que eu mais gosto, que é a parte do Evangelho. Quando foi entrevistado uma vez, perguntaram para ele no programa de TV, o que você faria se estivesse perto de Jesus? O que você diria? O que você perguntaria se você tivesse a oportunidade de chegar na frente de Jesus? E ele respondeu assim, nada, eu ia ficar calado. A minha emoção ia ser tão grande que eu ia ficar calada. E é assim que eu me sinto quando eu leio esse capítulo. Eu fico até calada. E eu não sei se eu vou ter condições de explicar para vocês como esse capítulo merece. Mas vamos experimentar. Vamos tentar. Por quê? Porque nesse capítulo, Allan Kardec nos mostra o Espírito de verdade nos pedindo que nós tenha amor e que nós sempre procurem nos atualizar, buscar, pesquisar e nos instruir. Então, vamos tentar falar, então, hoje sobre o Cristo Consolador, o Cristo das multidões, o nosso médico das almas, aquele que com toda certeza está abraçando cada um de vocês nesse momento. Com toda certeza, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, com toda certeza, nesse momento, vocês estão sendo apoiados e abraçados nessa casa de tanta luz, nessa casa de tanta alegria, recebendo tudo aquilo que vocês merecem, tudo aquilo que vocês vieram buscar. O Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra do nosso codificador, Allan Kardec, começa assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, e vos mostrarei que sou puro e humilde de coração, e que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cuidem bem, Jesus está chamando e dizendo que nós vá até Ele.
Jesus está pedindo que nós cheguemos nele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis amargurado, que está triste, que está com problema de saúde. Vinde a mim, não deixe de vir até a mim. Jesus está nos chamando, está pedindo que nós toque nele, assim como aquela mulher doente, uma vez tocou nele e se curou. Aquela mulher doente que fazia 12 anos que tinha uma doença grave, e ela só em tocar em Jesus, ela se curou. E Jesus sentiu o seu toque, dizendo, alguém me tocou. E quando ele diz isso, alguém me tocou, seus discípulos dizem, mas mestre, todo mundo está tocando em ti. Como é que tu vem dizer que alguém só te tocou? Como é que nós vamos saber quem? E ele diz, não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma maneira que eu senti. Quando essa pessoa me tocou, que eu desprendi um amor, que eu desprendi uma cura. Então é assim que ele diz para nós hoje. Me toquem, venham até mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas cuidem bem, prestem atenção. Eu vos aliviarei. Eu não vou fazer para ti o que tu tem que fazer. Eu não vou responder pelas tuas tarefas. Eu não vou consertar aquilo que tu lá atrás não soube ajeitar. Eu não vou arrumar o que tu desarrumou. Eu não vou levantar o que tu deixou cair. Quem vai fazer isso é tu. Eu vos aliviarei. Eu estarei a teu lado, te dando força, te dando coragem, te dando resignação. Mas eu não vou fazer para ti. Então, cuidem bem. Jesus mostra o seu amor para conosco, mas ele não se oferece para fazer para nós a nossa tarefa. Nós temos a nossa tarefa e nós precisamos fazer e executar da melhor maneira possível, com a ajuda do nosso grande mestre, com a ajuda daquele que governa esse planeta, com a ajuda de Jesus, que está aqui agora, mais uma vez eu digo, abraçando cada um de vocês. Jesus é considerado a segunda revelação. Nessa casa, já fizemos várias palestras sobre isso, que tem 3 revelações que o Kardec nos apresenta. A primeira foi Moisés, que é bem antigo, lá nos mundos primitivos, que o pessoal ainda era muito simples, né? Muito ignorante, no sentido de ignorar, não tinha essa ideia que nós temos hoje, não tinha essa percepção apurada como a gente tem hoje. Então, essa foi a primeira revelação. A segunda revelação veio com Jesus. Jesus chega, na média de 1.200 a 1.500 anos depois de Moisés, e ele vem, então, nos ensinar uma coisa diferente. Por quê? Ele veio nos ensinar a amar, porque não é que nós não soubéssemos amar, nós não sabíamos amar. É muita diferença entre não querer e não saber. O bebezinho ali, ó, não sabe nem o que eu estou dizendo, né? Ele não sabe o que eu estou dizendo. Mas nós era assim na espiritualidade. Nós era como aquele bebezinho. Nós chorava, nós esperneava, nós fazia a mãezinha ter que sair da palestra, né? E assim nós era naquele tempo. Então Jesus vem num momento mais oportuno e tenta, como segunda revelação, que é conhecida por nós, tenta nos auxiliar, tenta nos ensinar através de parábolas, através de historinhas. Ele inventa história, ele conta, ele faz uma maneira que nós consigamos entender. Mesmo assim, dá muita polêmica. Mesmo assim, as pessoas não entendiam, ainda não tinham amadurecido o suficiente. A gente custa amadurecer, né? A gente custa chegar lá espiritualmente, tanto fisicamente, como vocês viram o bebezinho agora, como espiritualmente também. A gente é bebê, nós ainda somos muito bebê. Mas lá no tempo de Jesus, nós éramos mais ainda, né? E eu digo nós, cuidem bem, eu digo nós. Por que eu digo nós? Porque muitos de nós estavam lá do lado de Jesus. Que privilégio, né? Muitos de nós estavam lá do lado de Jesus naquela época. Então, hoje aqui, reencarnados, aprendendo mais, tendo uma nova oportunidade. Então, Jesus nos ensina muita coisa, nos ensina que nós temos que aceitar o amor como um todo, né? Nos ensina que tem outras coisas, uma vida além dessa, mas aí é muito mal compreendido. Quando ele fala na reencarnação, meu Deus, é uma polêmica, tem um tal de Nicodemos lá que diz assim, mas mestre, o que é isso? Como é que pode nascer de novo, mestre?
nascer de novo, entrar de novo na barriga da minha mãe e sair pequenininho outra vez, tudo que pode. Por quê? O Nicodemos era príncipe em Israel e não conseguia entender Jesus. Então, Jesus tinha muita dificuldade para colocar naquelas cabecinhas ainda tão imaturas, essa coisa tão bonita, né? Essa história tão bonita que é a espiritualidade. Mas Jesus não perdia a viagem. Eu tenho um professor lá em Porto Alegre, que quando eu fiz o curso religioso do Espiritismo, que ele sempre dizia isso: Jesus não perdia a viagem, Jesus sempre acertava, né? E acerta toda hora, acerta até hoje, acerta a todo momento, né? Então, o que acontece? Jesus, ele promete, então, para nós uma coisa. Ele diz assim: mais tarde, vamos dizer com as palavras bem simples para a gente entender melhor. Mais tarde, aqui nos tempos mais, vai vir uma terceira revelação. Vai chegar aqui algo diferente para vocês entenderem melhor tudo isso que eu estou explicando hoje. Mais tarde, vocês vão entender melhor através do Espírito de verdade. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para escutar, vão entender melhor, vão entender melhor tudo isso que eu estou dizendo hoje. Vai existir uma terceira revelação. Vamos recordar. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, e a terceira Jesus promete, quando chega aqui, que chegaria essa terceira revelação. E chegou. Há pouco mais de 150 anos atrás, começou, então, a ideia da espiritualidade. Foi plantada essa sementinha na nossa vida, para a nossa felicidade. O que é isso? A gente começou a entender que existia algo depois disso aqui. Isso aqui não era só isso. Que nós nós não somos esse corpo. Nós estamos nesse corpo. Esse corpo é como uma roupa que a gente tira e bota de lado. Quando nós vamos embora, a gente tira ele. Ele só serve para nos ajudar a evoluir e crescer, a aprender, a sentar aqui nessas cadeiras e escutar, a tomar o passe, a receber a água que é fluidificada, a fazer o evangelho no lar, coisa mais linda, né? Isso que a gente está fazendo aqui, a fazer o bem, a seguir a caridade, porque não adianta fazer tudo isso que eu citei agora antes e não fazer a caridade, não ter empatia com o nosso próximo, não ter paciência com o nosso idoso, com a nossa criancinha, né? Julgar, não perdoar, não adianta nada. Então, nós vamos ter que aprender aqui é a escola. Centro Espírita é a escola. Tu aprende aqui e vivencia lá fora. Quando passar naquela porta, leve essa ideia maravilhosa de Kardec, essa ideia maravilhosa de Jesus, que ficou implantado dentro dessa casa e das demais casas espíritas que tem por aí afora, né? Então, Jesus veio trazer essa ideia, trouxe essa ideia para nós, chegou essa terceira revelação, só que ela não é com um nome assim. A primeira Moisés, a segunda Jesus, essa terceira ela é o Espírito da verdade. Com toda certeza, esse Espírito da verdade é Jesus. Claro que é Jesus, você não tem dúvida que é Jesus. Só que ele tem uma falange grande de iluminados que auxiliam ele no seu trabalho. Esses iluminados estão aqui por nós essa hora, aqui, por aqui. Está cheio de iluminados assistindo junto de nós essa palestra. Aqui nessa hora tem iluminados que estão aqui nos intuindo, que estão aqui me ajudando a falar, que estão aqui ajudando vocês a raciocinar, a refletir, a elevar a vibração dessa casa que cada vez está mais linda, cada vez está mais brilhante, né, no mundo espiritual. Então, esses iluminados ajudam Jesus. Então, esses são os espíritos que compõem a falange de Jesus. Mas o espírito de verdade que Jesus fala, com toda certeza é ele mesmo, né? Que nos intui, que nos ajuda, que nos abraça, que diz para nós que venham nele e que peçam as suas graças, que faz a gente raciocinar, que faz a gente se conformar na hora da dor, na hora da tristeza. E esses são os espíritos que nos ajudam, os nossos anjinhos da guarda. Quem de vocês, quando pequenininha, não dizia: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador? Vocês não lembram? A mãezinha ensinava para nós: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Era a oração de Santo Anjo. O Santo Anjo do Senhor nada mais é que um espírito evoluído, que um espírito de luz. Hoje que nós estamos mais evoluídos nessa linda doutrina codificada por Allan Kardec, nós já sabemos que esse anjinho da guarda é
então são os nossos mentores espirituais, que nos acompanham, que nos dão paciência, que nos dão fé, que nos dão harmonia e que iluminam a nossa vida e os nossos caminhos, as nossas tarefas e tudo aquilo que a gente tem que passar, tanto as coisas boas como as coisas que não são tão boas. Porque, na verdade, tudo é bom. Tudo que vem para nós, vem para nos auxiliar. Tudo que vem para nós, vem para nos dar experiência. Os momentos que não são tão bons, eles deixam para nós uma grande receita para nós melhorar lá adiante. E também para resgatar aquilo que lá no passado a gente não fez direitinho. Por isso, então, no geral, tudo que nós passamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tudo que nós passamos não deixa de ser algo muito bom para a nossa vida e para o nosso progresso espiritual e para a nossa reforma íntima, que é o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, nessa casa de luz, né? Nesse capítulo, Cristo Consolador, lá no final dele, tem um item chamado Advento do Espírito de Verdade. Em primeiro lugar, vamos ver o que é advento. Porque é muito normal a gente ler as coisas dentro do Evangelho e não conseguir entender, porque tem palavras que são muito arcaicas, são muito antigas, são linguagens muito evangélicas, e a gente fica na dúvida. Então, sempre que eu converso com meus queridos, com minhas queridas que estão aqui, e em outras casas espíritas, eu aconselho que a gente sempre procure no Google, no dicionário tradicional, onde quiser, as palavras para a gente entender melhor Allan Kardec, entender melhor aquela pessoa que escreveu aquilo ali, que traduziu aquilo ali, para facilitar o nosso estudo, porque o Evangelho é um estudo constante, né? Então, nesse item diz assim, advento do Espírito de Verdade. Advento é chegada do Espírito de Verdade. Vamos colocar assim, a chegada do Espírito de Verdade. E aí, nesse item, o Espírito de Verdade fala com nós. Tá? Então, Kardec escreve ali uma passagem do Espírito de Verdade conversando com seus queridos, com as suas queridas, que somos nós. Que privilégio, né? Que privilégio ler o Evangelho. E nesse capítulo, nesse item, eles chamam a atenção para duas virtudes muito importantes na nossa vida, que é o devotamento e a abnegação. Então, eles dizem que o devotamento e a abnegação é a chave da sabedoria humana. Que quem é abnegado, quem é devoto, ele contribui para a melhora do planeta, para uma vida mais plena e mais feliz, para uma vida mais equilibrada. Que aquele que contribui para isso é uma pessoa que logo chegará a um espírito mais elevado, um espírito mais puro, né? Mas o que é devotamento e abnegação? Vamos ver. Devotamento, dedicação. Quando uma pessoa é dedicada, né? Eu sou dedicada para a minha família. Eu sou dedicada para a casa espírita. Eu prefiro estar aqui na casa espírita do que estar lá fora. Quando eu estou aqui na casa espírita, eu estou muito feliz, né? Eu não troco a minha chegada na casa espírita por nada desse mundo. Eu sou 100% dedicada, eu sou devota. Eu tenho devotamento por a doutrina e pela casa espírita. Então, isso é dedicação. Devotamento, dedicação. Abnegação. Abnegação é quando a gente se esforça para chegar na dedicação. Por exemplo, eu estou com muita vontade de sair. Estou com muita vontade de sair, de passear. Aí chega a filha, acontece contigo isso aí. Chega a filha e diz assim, tu cuida do teu netinho hoje, que eu queria dar uma volta. Aí tu diz assim, puxa, mas eu gostaria tanto de passear, né? Mas eu amo tanto meu neto, né? O Joaquim é lindo, né? Então, e o meu é o Davi, né? Eu amo tanto o Davi, eu amo tanto o Joaquim, eu vou ficar cuidando dele, eu vou esquecer meu passeio, vou ficar cuidando dele para minha filha se divertir um pouco, mas eu gostaria de ir. Aí eu vou cuidar com todo o amor, com todo o carinho, vou fazer tudo que ele quer, vou ser uma avó 100% maravilhosa com ele naquele momento, mas eu vou estar assim pensando, que pena que eu não fui. Mas eu estou me esforçando em relação ao meu netinho. Eu estou me esforçando em relação àquilo. Eu fui abnegada daquele compromisso, eu deixei de ir por amor ao meu netinho. Então, tanto a dedicação, o desprendimento, tanto um quanto o outro,
são muito válidos e é a chave da sabedoria, é a chave da melhor. A dedicação total, né? Como é o caso eu dei o exemplo do centro espírita, um bebê que eu cuidei, mas que eu queria sair, eu tinha vontade de sair, mas eu fui abnegada por amor ao meu querido, por amor à minha querida, que eu fiquei em casa cuidando. Então, consta no nosso evangelho que tanto é uma virtude quanto a outra são chaves de felicidade que nos levam a crescer muito espiritualmente, a subir muito e evoluir muito e chegar numa reforma íntima muito elevada e muito pura. Também nesse mesmo item, existe para nós uma observação. Ele diz, espíritas, como primeiro segmento, como primeiro estudo, como primeira obrigação, amai-vos. Amai-vos e como segundo, instruí-vos. Então, amai-vos primeiro, porque o amor preenche todas as lacunas da nossa vida. Sem amor, nós não podemos fazer nada. Sem amor, nós não chegamos a nada. Esse amor que Jesus tem por nós temos que transferir para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que ter empatia pelo outro. Nós temos que ter sublimidade na nossa vida para nos tornar pessoas inteiras, pessoas melhores, né? E também a instrução, a busca constante, a pesquisa, né? A vontade de crescer, como nós estamos fazendo agora aqui. Nós estamos nos instruindo. Cada reflexão dentro da Casa Espírita, cada palestra que é dada dentro da Casa Espírita, com toda certeza, a casa tem muito cuidado a receber seus palestrantes, a orientar as pessoas que trabalham, para que tudo seja perfeito, para que tudo corra dentro da bastante certeza pela verdade, seguindo a ótica de Allan Kardec, que é o nosso codificador. Então, a gente tem sempre muito cuidado pela disciplina também da casa, para ela se tornar mais forte, para ela se tornar mais verdadeira possível, e para que nós consigamos aumentar cada vez mais a nossa fé e ter dias realmente bem melhores dentro da doutrina e dentro também dos nossos estudos. Então, esse capítulo é majestoso, é maravilhoso. Vamos ter o cuidado, né, de sempre procurar melhorar, de sempre procurar crescer dentro da verdade e do amor, sem julgamento, procurando exercitar o perdão, né? O perdão. Muitas vezes é comum, né? Eu agora lembro do Chico Xavier, muitas vezes é comum a gente dizer assim, por que aqueles lá não querem trabalhar, né? As pessoas têm que ensinar a pescar, não dar o peixe, né? É melhor, a gente tem que ensinar a pescar, não dar o peixe para a pessoa. Quantas e quantas vezes a gente vê dizer isso, né? Mas tem uma observação que o Chico Xavier faz no livro dele, o livro, se não me engano, é As Mães de Chico. Ele conta que a Madre Teresa de Calcutá que disse isso, ele só transportou para sua obra, né? Ele diz assim, que muitas vezes a pessoa está tão chocada, a pessoa está tão enfraquecida, a pessoa está tão para baixo, está tão doente, está tão triste, está tão abatida, todas as portas estão se fechando para ela, que ela não tem condições de segurar a vara para pescar. Então, é a hora da gente dar o peixe, sim. Dá o peixe, dá o primeiro empurrão, né? Dá a primeira ajuda, porque assim a pessoa tem condições de, fortalecida por esse peixe que é a fé, que é o carinho, que é o amor, que é o discernimento, que é a verdade, né? Que é auxílio tanto material como espiritual e moral. Essa pessoa, com toda certeza, recebendo essa pequena contribuição de cada um, ela vai se levantar e vai, quem sabe, né? Chegar onde ela precisa chegar. Então, meus queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus esteja com cada um nesse momento, que vocês possam levar para casa essa mensagem tão linda do Cristo Consolador. E vamos terminar mais uma vez, né, com as palavras dele, como nós iniciamos a nossa palestra hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E eu vos mostrarei que eu sou puro e sou humilde de coração. E que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita luz, muita paz e que Jesus continue no coração de cada um. Que assim seja.
Então, vamos agradecer a Lúcia. Obrigada. Pela explanação. E que cada um de nós possamos, então, irmos para casa mais aliviados, mais fortalecidos, com todo esse banquete que a Lúcia nos trouxe, né? Que cada um possa, os que estão em casa, então, pegar um copo d'água, colocar na sua mesa, sentarmos, os que estão aqui, né, sentar da melhor maneira possível. E também a gente recomenda que tragam umas garrafinhas, né, e também podem segurar com cada um a sua garrafa, porque às vezes colocam muitas garrafas atrás e daí fazem confusão. Então, cada um pode segurar a garrafa, que quando a gente vai irradiar o passe, cada um vai receber a sua água frutificada. Então, que possamos nos acomodarmos da melhor maneira possível, que a espiritualidade amiga, que os benfeitores amigos, possam envolver a cada um de nós, para que possamos receber as energias salutares, que ao retornar nossos lares, possamos, Senhor, levar daqui a coragem, o discernimento e muita luz. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, derramados os remédios fluidos e salutares de que cada um de nós necessita. E assim, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu nome, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe.